como eu falei, nessa terceira fase, as exigências são muito grandes. Então, por exemplo, a minha licença, ela contempla uma gama de atividade onde eu posso atuar diretamente nas empresas geradoras de resíduos classe 1 e classe 2. Por isso que a minha empresa, ela deixou de ser uma recicladora para ser uma gerenciadora de resíduo. Os resíduos, os recicláveis, eles contemplam esses resíduos. Se você não sabe, os resíduos domésticos, que são os materiais recicláveis, que eu falo sempre que eles não devem ir para o aterro sanitário, são os resíduos das empresas. Agora, você veja, para o mesmo resíduo, a nomenclatura é diferente, as exigências ambientais também são diferentes. Então, para as empresas elas não geram aquele lixo doméstico. Eles geram resíduos classe 1 e classe 2. Classe 1 é todo resíduo perigoso, ou seja, contaminado de óleo, contaminado de gasolina, contaminado de tinta, contaminado de qualquer substância tóxica. Então, esse material é considerado um resíduo classe 1. O classe 2 é aquele material inerte que, embora ofereça menos riscos ambientais e à saúde humana, mas também está dentro do esboço da contaminação, ou seja, dos resíduos. Então, esse gerenciamento, ele abrange esses dois itens. Existem resíduos de classe 3, que são os de construção civil, e até outras classes. No meu caso aqui, na especificação do gerenciamento de resíduo, eu estou trabalhando somente com classe 1 e classe 2, porque eu acredito que é onde o capilé, o dinheiro mesmo, trabalha, entendeu? Então, por exemplo, a certificação que eu tenho que dar para os clientes, porque toda vez que eu vou no meu cliente e recolho um resíduo classe 1 ou classe 2, eu tenho que certificar junto ao cliente e junto ao órgão ambiental, dizendo que eu estou recolhendo aquele resíduo. Então não é simplesmente eu ir lá, buscar o resíduo, trazer para a minha empresa e mandar para a cimenteira. Não funciona assim. Eu tenho que certificar. É uma certidão de nascimento do resíduo até a certidão de óbito do resíduo. Quando eu mando para a cimenteira ela me certifica e eu certifico o cliente. Olha, está aqui a certidão de nascimento, que é a certificação que eu dou para o cliente. E aí eu aviso para o órgão ambiental, através dessa certidão de nascimento também, que eu coletei aquele resíduo classe 1 ou 2 no meu cliente. Quando eu faço a destinação correta com outra empresa que também é licenciada pelos órgãos ambientais, aí ele me dá outra certificação, e aí eu informo tanto ao cliente como ao órgão ambiental que houve o sepultamento, ou seja, aquele resíduo ele não tem poder de contaminar mais o meio ambiente. É assim que funciona, beleza? Na minha empresa, por exemplo, nessa terceira fase que eu classifiquei, eu trabalho com a limpeza de caixa separadora, entendeu? Impostos de combustível. Maurílio, o que é SAO? É caixa, é sistema de separação de água e óleo. Simplesmente isso. O que acontece? Quando você vai no seu num posto de combustível abastecer, às vezes o frentista ele dá um mole lá e ele acaba derramando gasolina ou álcool do seu tanque ou do seu caminhão, no caso diesel, e aí aquele combustível ele cai na canaleta, naquela canaleta que chama-se ilha, né? Ali as ilhas de abastecimento, em volta você pode observar, tem as canaletas. Aquelas canaletas, elas conduzem aquele material, aquele resíduo, aquele líquido, para uma caixa separadora. E essa caixa separadora, obrigatoriamente, por força de legislação, por força, se o posto quiser trabalhar, ele tem que fazer essa limpeza periódica dessas caixas separadoras. E a nossa empresa, ela tem um caminhão vácuo, né, o caminhão vácuo, que faz a limpeza dessas caixas separadoras. Então, sempre por força de lei. Normalmente as empresas, elas não querem gastar. Então, o governo obriga para que aquela atividade ela se torne viável e que ela venha estar aberta, o governo exige o cumprimento das regras. Ou você cumpre a regra ou você está fora do jogo. E assim é a terceira fase. E aí,
Um caminhão vácuo desse, ele na verdade ele é muito caro. Hoje, um caminhão vácuo com o caminhão mais o tanque, ele gira em torno de 300 a 400 mil reais, dependendo do formato e da capacidade do equipamento e do implemento. Então, por exemplo, só que aí você entra na terceira fase, o jogo já muda em questão de faturamento, porque, por exemplo, a empresa ela pode faturar entre 300 mil a 500 ou 600 mil reais mensais. E o ROI, ou seja, o retorno sobre o capital investido, também é maior. Então isso faz com que a sua margem de lucro na terceira fase também seja alta. Só que a responsabilidade também é muito alta. Por isso que eu não vou entrar com vocês na terceira fase. Essa terceira fase é uma outra mentoria, é uma outra pegada, é um outro nível de jogo, para que você possa entender, beleza? Então, aqui eu encerro a terceira fase. Bora para a quarta fase, para que você entenda também como é que o jogo lá também é pesado?